Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Umbanda praticada no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, ao qual eu estou dirigente e fundador da comunidade, do centro. Nós temos, por orientação espiritual, por índole anímica, do nosso espírito e da comunidade que se reúne com a gente, e que segue esta proposta de Umbanda, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, uma afinidade, uma simpatia, uma ligação ancestral com as formas africanas dos orixás. Nós absorvemos com bastante ênfase a ética e a epistemologia da sabedoria de Ifá, ou seja, seus provérbios, suas metáforas, suas parábolas e todo aquele ensinamento ético que tem dentro da sabedoria de Ifá, que é a base da religião aborígene e urbana, ou do culto aos orixás, na sua origem, que remete à África, hoje conhecida como Nigéria, e que ali é a base ética do culto ao orixá, a religião aborígene e urbana. Nós absorvemos isso aí e adotamos dentro da nossa comunidade essas formas africanas de representação simbólica desses arquétipos, dessas forças divinas, e não temos nenhuma limitação em conciliar essa sabedoria de Ifá ou a origem primeva da sabedoria dos orixás que vem de África com o Evangelho, porque olhamos os pontos em comuns, as convergências, e reinterpretamos dentro daquela realidade que nós vivenciamos hoje em 2015. Pontualmente, temos por vezes pessoas que frequentam a nossa casa e se sentem contrariadas pelas imagens africanas e dizem que nós não somos Umbanda, que nós somos outra coisa, mas não Umbanda. E por vezes não chegam nem a entrar na casa. Nós entendemos isso com muita naturalidade, porque ainda nós temos muito forte no nosso inconsciente preconceito a tudo que nos remete à África. Há que se considerar que dentro do fundamento de Umbanda, deixado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que no nosso entendimento foi o fundador da Umbanda no Brasil, nós preservamos esse núcleo central, mas as liturgias no seu entorno nós somos livres. Então nós absorvemos muitas coisas de uma origem africana, até o momento que isso não altera elemento de rito. Então a gente vê com muita naturalidade e seguimos este caminho que está no destino da nossa comunidade religiosa por orientação espiritual, que tem a ver com o nosso próprio destino individual como dirigente espiritual nesse momento da nossa caminhada. Nós temos uma ligação forte ancestral com os antigos babalaôs de África, onde é enaltecido esse saber no livro A Missão do Espiritismo pela psicografia de Ercílio Maes, e aonde nos orientou o espírito Ramatiz que deveríamos seguir esse caminho, que seria o caminho da Umbanda que nós praticaríamos, de tentar resgatar esse saber e vivenciar esse saber reinterpretado dentro da lógica e da luz que nós vivenciamos na Umbanda. Então, a gente vê isso com muita naturalidade, e a constatação que chegamos é que o preconceito ainda é muito forte. A mesma coisa quando nós colocamos os atabaques enquanto elemento de rito, teve pessoas que não entenderam até hoje. Da mesma forma, dentro desse processo de preconceito, vejo vocês que dentro da sabedoria de Ifá, que explica a criação, a cosmogênese, a cosmogonia, de acordo com a perspectiva Nagoya urbana, rapidamente
vamos dar um toquezinho nisso aí. Não existia nada criado, existia a vacuidade, né, só Deus, o Criador Olodumare. E no processo de criação, Olodumare teve que estabelecer um meio de ligação para que a criação toda universal tomasse forma, no campo da forma, e se expressasse nas diversas dimensões. Então, o primeiro orixá criado, orixá no sentido de diferenciação dele mesmo, de Deus, como aspectos divinos da criação dele mesmo, de atributos divinos que se multiplicam, né, para a criação cósmica. O primeiro orixá a ser criado foi Exu. Exu é o elemento o orixá da ordenação, o orixá da organização, da ordem e da disciplina, e que é o elo de ligação em todas as dimensões. Ele faz a ligação, ele é o grande comunicador, e a partir daí os demais orixás foram criados. Na diáspora, ou seja, na reinterpretação desse saber no Brasil, dentro das religiões populares, né, com influência africana, e a Umbanda de uma maneira geral, não se aceita Exu como orixá. Todos os demais orixás foram mantidos enquanto orixás. Xangô, Ogum, que está aqui à minha esquerda, Oxóssi, Odé, que está à minha direita, e Xangô, Inhaçã, Obá, Nanã, Baloaês, todos os demais, Iemanjá, Oxum, Oxalá, os orixá Funfun, todos os demais orixás foram mantidos como orixá, agora Exu não. Mas por que isso? Porque lá na sua origem, lá em África, os primeiros antropólogos da religião, digamos assim, foram católicos. E aí, no processo de assimilação e de tradução desse saber, já associaram Exu ao demônio, ao diabo católico, o que não tem nenhuma relação com esse orixá, porque primeiro, Exu não é opositor ao Criador, ele não se opõe, e segundo, a cultura iorubana não tem esta dualidade, esse maniqueísmo do bem e do mal. Então se ficou essa tradição de Exu na Umbanda não ser orixá, independentemente dessa discussão de denominação, fica a característica principal, que é o preconceito, e que nós ainda precisamos, né, muitas vezes, de uma cartilha fechada, aquilo que é certinho, aquilo que a gente não pode correr risco, não podemos errar, porque nós médios ainda, de uma maneira geral, temos muito receio de castigo, de punição, de pecado, e a mediunidade ainda tem um apelo muito forte de termos que queimar karma, temos que sofrer para nos retificarmos. Isso tem que ser recontextualizado no momento presente, aonde nós assumimos a nossa responsabilidade enquanto enquanto divindade interna, dentro daquilo que Jesus vaticinou, vós sois Deus, assumir a nossa responsabilidade pelos nossos atos e não atribuímos ao nosso passado ou projetarmos para o futuro, vivenciarmos aqui e agora esta potencialidade. Então nós, na Umbanda praticada no grupo de Umbanda, Triângulo da Fraternidade, bebemos dessa fonte da sabedoria de Fá e de toda a ética, né, que está contida para o nosso melhoramento de caráter, que está contida nas metáforas, parábolas e provérbios de Fá, harmoniosamente associada nos pontos de convergência com o Evangelho do Cristo. Mantemos os fundamentos da Umbanda ditados pelo Caboclo da Sete Encruzilhada, e nas nossas liturgias temos com bastante ênfase, né, os orixás africanos, o que não altera fundamento. Então nós temos muita tranquilidade para dizer que nós praticamos uma Umbanda que tenta resgatar um pouco o saber dos antigos babalaôs, pais de segredos, nagôs. Longe de nós nos considerarmos como tal, e sim um eterno aprendiz tentando beber nesta fonte. O nosso Saravá fraterno, eu sou Norberto Peixoto, que todos os orixás nos amparem sempre na nossa caminhada, que cada um de nós tenha caminhos abertos, um bom destino, boas realizações, né? Que acima de tudo, com respeito incondicional às diferenças.
Até a próxima oportunidade, meu irmão.